Gostaria que você explicasse, né, o que você faz e como faz para atingir a necessidade de cada aluno. Então, vamos lá. Eu quero começar dizendo, pessoal, que a gente não tem que esperar ser alguma coisa para fazer. Porque, às vezes, a gente espera um título, um rótulo, para fazer a diferença na vida da criança. Então, eu sei que aqui muitas pessoas vão assistir depois e dizer que tudo a gente começa aos poucos. Então, não importa se a pessoa for um monitor, se for um atendente terapêutico, se for um estagiário, a gente já tem que olhar a criança como um todo e já procurar fazer a diferença na vida daquele aluno. Né? Por que eu falo isso? Porque eu acredito nas potencialidades da criança e acreditar na minha criança. Primeira coisa, antes de qualquer demanda, é criar um vínculo com aquela criança, criar uma conexão com aquela criança. Porque ela vai chegar para mim, a gente não sabe o que se passou no ambiente natural dela, a gente não sabe se o relacionamento familiar é tranquilo, a gente não sabe disso. Então, antes de eu querer cobrar qualquer coisa daquela criança, eu tenho que ter esse vínculo com ela. Por quê? Porque depois, toda e qualquer demanda que eu pedir para ela vai se tornar mais fácil dela fazer. Eu estimular essa criança e seguir a motivação e a liderança dela. Às vezes, a gente sabe que sala de recursos tem toda uma burocracia, mas a gente tem que pensar que um atendimento vai ali, digamos, de 30 a 50 minutos, mas é 30 a 50 minutos que eu preciso estimular aquela criança para atingir os objetivos. Mas como que eu vou fazer? Eu vou sentar e pedir para ela? Não, eu tenho que entrar no mundo dela. Né? Eu tenho que ter uma conexão com ela, saber o que ela gosta e aproveitar a motivação dela para poder seguir os meus objetivos. Né? Se ela tem um foco em dinossauros, por exemplo, por que eu não posso criar uma atividade com os dinossauros que ela gosta e fazer com que os meus objetivos sejam concluídos com aquilo que ela gosta? Né? Não sei se ficou claro para vocês. Então, eu penso muito assim no olhar como um todo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Né? Então, eu acredito muito nisso, deixar a criança à vontade. Senta aqui, não, se ela estiver no chão, eu posso ir literalmente para o chão com ela, né? E não ficar, senta aqui, olha a folhinha, faz aqui porque tem que fazer, né? Então, aquele momento que aquele aluno está ali comigo, eu procuro olhar ele como um todo e eu não penso em mais nada, eu penso apenas no fazer a diferença na vida dele naquele momento. Claro que a gente sabe que os desafios são muitos na sala de recursos, os desafios são muitos na sala de aula, né? Os desafios com a inclusão são muitos. Mas não é por isso que a gente não vai dar o nosso melhor com aquilo que a gente tem, né? A gente entender que inclusão não é somente dentro da sala de recursos, é na sala de aula, é no pátio, no recreio, é no ambiente natural da criança, é numa pracinha, é numa educação física, é geral, né? E esse trabalho ele não é feito somente com quem está ali na sala de recursos. É um trabalho desde o porteiro, que pode dar um reforçador, né? Dizer um bom dia, uma boa tarde, ser aquele reforço social que a criança precisa, né? Então, saber que os detalhes fazem a diferença. Fazer a criança se sentir pertencente àquele lugar, ela ter prazer de ir para a escola, ela se sentir amada, faz muita diferença. Eu acredito nisso. Então, a gente sempre tem os nossos objetivos, as nossas metas para cada aluno, né? Então, o que eu faço? Eu sempre sigo a motivação e a liderança dela. E dentro daquilo que ela está fazendo, eu introduzo os estímulos, os objetivos que eu preciso. Cada criança, ela é única, né? Então, a gente tem que acreditar que aquela criança é capaz. Então, por exemplo, se eu estou com um aluno que ainda está em fase de alfabetização, o que eu vou fazer para chegar à fase dele ser alfabetizado, né? Eu vou usar exatamente aqueles recursos, aquilo que ele se motiva
para mim poder fazer com que a generalização, com que ele aprenda de fato, né? Eu utilizo muito a repetição, repetir o mesmo conteúdo de formas diferentes. Um dia tu faz uma folhinha, um dia tu faz uma brincadeira, um dia tu faz um momento bem tranquilo, bem lúdico, bolinha de sabão. E aí, ali naquela brincadeira, tu pode fazer uma contagem, tu pode fazer, e essa bolinha aqui é a letra A, qual que vem depois da letra A? Então, é tu usar aquilo que tu tem, né, para poder alcançar aquilo que o aluno precisa ser alcançado, né? Ter objetivos para cada aluno. Então, eu acho que é isso. Então, o que você traz é a importância de eu pensar no aluno e não na deficiência desse aluno, né? Porque às vezes a Exatamente. gente tem criança, vamos supor, 2 crianças com deficiência intelectual, eu não posso aplicar as mesmas atividades para os dois. Eu até posso, né, se os dois têm as mesmas necessidades, mas Sim. muitas vezes um precisa de algo, né, e outro de outra coisa, assim, Porque a gente não pode, assim, né? a gente não pode colocar eles todos numa caixinha. A gente tem que entender que cada necessidade é diferente, né? Como às vezes acontece lá na escola, porque o aluno A é autista e o aluno B também é, mas por que eles são tão diferentes? Né? Porque cada um possui uma necessidade diferente. Né? A gente até fez um projeto há poucos dias com um livro do Todd Pair, do Tudo Bem Ser Diferente, exatamente para explicar isso para os outros alunos, né? A gente fez um projeto aí, biblioteca, e exatamente para isso. E às vezes o professor titular ele olha para aquele aluno e ele não acredita que aquele aluno é capaz, né? Ele olha para a deficiência, é deficiente intelectual, é autista, é síndrome de Down, é isso, é aquilo. Eu já penso diferente, não interessa o rótulo, aquilo que ele traz, sabe? Aquilo que ele traz não me diz nada. E eu olhar para ele e eu, em primeiro lugar, acreditar que ele é capaz e eu ter ferramentas, né? Porque a gente tem que estar sempre buscando e eu apresentar para ele as ferramentas para que ele aprenda. Não do jeito que eu quero, mas eu encontrar meios, eu encontrar um caminho que seja o caminho que ele vai aprender. Eu acho que esse é o papel do educador especial, é o papel da sala de recursos. Não é eu fazer do meu jeito, mas é eu encontrar o melhor caminho para aquele aluno, porque cada uma tem uma necessidade, cada um aprende de um jeito. Nós não somos seres iguais, cada um é um ser único, independente de deficiência, independente de laudo, independente de qualquer coisa. Por isso que eu digo muito que a gente tem que olhar o aluno como um todo e acreditar nele. E a cada momento, cada segundo que a gente tiver com ele, a gente fazer de tudo para fazer a diferença na vida dele. E independente se tu já é professora ou se tu tá de auxiliar ou se tu tá de estagiária, não importa. Eu tenho muitas amigas em outras escolas que são estagiárias e fico, o que eu faço? E eu, gurias, simplesmente acreditem na capacidade do aluno. Só isso. Muito bom, muito legal ouvir você falando assim, né, com um amor, né, com uma paixão pelo seu trabalho, né, pelo seu aluno. E isso faz, acho que motiva os demais professores, né, as demais pessoas também a acreditar nesse potencial de acreditar na criança também, né, que a gente também precisa ter esse potencial para acreditar na criança, né, para ter vamos dizer assim, porque muitas vezes a gente não acredita, né, e eu preciso conseguir acreditar, né, e isso é Exatamente. muito bacana. Porque a gente desmotiva, a gente desacredita, porque não é fácil, né? É um trabalho difícil, mas ele não precisa ser difícil sozinho, né? Olha, nós estamos aqui compartilhando, então uma ajuda a outra, uma apoia a outra, né? E essa é a beleza da educação especial. Então a gente, às vezes a gente se desmotiva, mas a gente impulsiona o outro, né? Então, eu acredito nisso. Às vezes dá vontade de ir para o banheiro chorar, dá, mas a gente vai lá, respira e eu vou conseguir, porque enquanto ele estiver ali naquele momento comigo, eu vou dar o meu melhor para ele.
Legal, muito bacana. Você tocou em um ponto também, Priscila, é sobre o laudo, né? Que você citou aí, de certa forma, a questão que a gente não precisa dar importância aos laudos, né? Receber os laudos. O importante mesmo é conhecer a criança, saber qual a necessidade daquela criança, né? Qual o objetivo que eu tenho para aquela criança alcançar e trabalhar para que isso seja possível, né? Mas, e assim, eu sempre costumo falar, né, que os laudos, a importância maior desses laudos é para adquirir direitos, né? Porque se uma escola que exige que tenha um laudo, né, para que aquela criança, né, consiga um professor de apoio, um cuidador, né, um intérprete, alguma coisa. Então, principalmente para o INSS, para ele conseguir o benefício. Né? Então, os laudos, no meu ponto de vista, a importância maior dele é só para conseguir alcançar esses direitos, né, que é preciso provar, né, na maioria das vezes eu preciso provar para que eu venha a ter esse direito. Mas para a educação, para o professor, independente de sala de recursos ou de sala regular, o laudo não importa. Ele apenas ajuda a É compreender um um ponto pouquinho, de né? partida, né? É isso, compreender, para pesquisar, estudar, né? Para saber direito algumas características, o que implica ali no trabalho, né? Sobre aquela deficiência. Mas o que eu preciso pensar mesmo, pegar o que é que a criança já consegue fazer e o que é que eu preciso trabalhar para que ela aprenda também. Né? O que é que ela já dá Exatamente. conta agora, o que é que ela vai dar conta só o ano que vem, né? Exatamente. É o ponto principal. Eu acho bem E interessante. principalmente, assim, não é só trabalhar aquela necessidade dela, mas a gente está sempre motivando ela, trabalhar em cima da necessidade daquilo que ela ainda precisa alcançar, mas sempre recapitulando aquilo que ela já sabe, né? Para a gente poder, eu sempre digo assim, que a gente tem que trabalhar nas duas zonas cerebrais, né? Que é a zona de estimulação, a zona de conforto, né? E a zona de desregularização. A gente tem que trabalhar, sempre ter um equilíbrio, mas já sempre estimulando aquela criança, tendo um momento de conforto ali e utilizar de todo o momento que a gente tem, né? Que nem a Arlinda estava falando antes, o brincar, o lúdico, isso é muito importante. E às vezes alguém nos olha de fora assim, tá só brincando. Não, a gente está brincando, mas a gente está ali aproveitando aquele momento para fazer as intervenções, para dar os estímulos necessários para aquela criança de uma forma leve para ela, de uma forma que ela não vai se sentir pressionada, porque às vezes até isso, às vezes tem alunos que a questão emocional fala mais alto, então tu utilizar numa forma lúdica, num momento ali de brincadeira para ele não vai se sentir tão pressionado e ele vai estar aprendendo, tu vai estar alcançando os objetivos que precisa através da brincadeira. Sim.